Salve, salve, no ar mais um podcast Cultura em Foco. É aqui na Casa da Cultura, no centro, nosso querido Centro Cultural FESO ProArte, na cidade de Teresópolis. Hoje, vocês vão ver a pessoa que eu trouxe para vocês, uma pessoa extremamente cultural, uma pessoa que tem a vida pautada na cultura, na arte, na história da nossa cidade e do nosso país também. Eu não vou dizer o nome dele agora não, vou falar só o que ele representou e representa na cidade de Teresópolis e fora dela também. Esse jovem que hoje eu trago para que vocês possam conhecer um pouco da sua história e da sua vida, ele é médico formado na Faculdade de Medicina de Teresópolis em 1978. Foi vereador de 2 mandatos aqui em Teresópolis, em 1989 até 1992 e de 1993 a 1996. Foi suplente do deputado estadual pelo PDT, pelo grande Leonel Brizola, pelo pedetista dos mais importantes da nossa nação. Presidente da Comissão do Centenário da cidade de Teresópolis, em 1991. Foi presidente da Comissão do Bicentenário da Morte de Tiradentes, em 1992. Presidente da Comissão do Centenário da Estrada de Ferro de Teresópolis, em 1996. Foi fundador do Rotary Clube Teresópolis Paquequé, em 1986. Fundador e atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, que eu vou querer saber mais sobre esse instituto, que é muito importante para a nossa cidade. Foi fundador e diretor cultural do Clube Luminástica de Teresópolis, que eu também não conhecia, e eu quero também saber um pouco sobre o que significa o Clube Luminástica de Teresópolis. Presidente da ATL, da Academia Teresopolitana de Letras, de 2000 a 2002. Foi fundador do Elos Clubes de Teresópolis. Quem não conhece o Elo, né? O Elo e o Rotary são as 2 instituições que abraçam, né, a comunidade, fazem um social fantástico em Teresópolis, no Brasil e no mundo. Nessa época foi em 1973 que ele foi foi 73, não é isso? Se eu não estou enganado. Foi 73. Gente, tem mais, tá? Esse homem aqui não é fácil, não. É história para contar. Ele foi diretor cultural da Casa de Portugal. Isso foi de 1973 até os dias atuais. Ele continua lá, representando com grande trabalho realizado ao longo desses anos todos na Casa de Portugal. Foi presidente da comissão do 5º centenário do descobrimento do Brasil, no ano de 2000, e em Portugal também. Foi presidente e fundador do Grupo Independente Alternativo, desde 1980 até 2002. Foi também fundador e editor do jornal O Derrubador, de 1973 a 1985. É o atual âncora do programa jornalístico da rádio digital Light FM. É uma rádio musical, mas é um programa jornalístico. Por sinal, é o único programa jornalístico da rádio do nosso amigo querido Zé, que tem realmente um programa muito bacana e uma sequência de programação na rádio muito legal, que vale a pena quem não conhece conhecer. Além desse trabalho, pouca coisa, né, gente? Ele foi membro da equipe de debate da Rádio Teresópolis, de 1972 até 2015. Além de professor e coordenador do curso sobre a história de Teresópolis, de 1982 até os dias atuais. Por acaso, e não por acaso, na verdade, é tombado como patrimônio imaterial do nosso município. Atualmente, está ministrando o curso das religiões no SENAC, na paróquia de Santa Teresa d'Ávila, ali na Praça Baltazar da Silveira, no centro de Teresópolis, no bairro da Várzea.
onde eu tive a oportunidade de participar na semana passada e continuarei participando. O curso é muito importante, muito bom para quem tem não só a curiosidade, mas tem a vontade de aprender sobre a sua religião e a religião dos nossos irmãos que fazem parte de outras também. Eu estou falando, gente, eu vou parar por aqui, que é muita coisa, senão o programa vai ficar só para eu colocar quem é esse homem que a gente está colocando hoje nessa mesa, não de debate, mas de um bate-papo informal e muito gostoso. Eu falo do doutor e do professor e amigo Jorge Ferradeira. Doutor Jorge Ferradeira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Cultura em Foco. Hoje nós temos um dia especial, que é um dia onde nós vamos saber de muita cultura, muita arte que foi desenvolvido pelo senhor aqui na nossa cidade. Mas, como sempre, né, gente? Estamos abrindo um programa e vamos saber um pouco quem é o doutor e professor Jorge Ferradeira. Um pouco da sua história, da sua vida. Como sempre, eu pergunto onde ele nasceu, o nome do pai e da mãe, filhos, se tem netos, aonde ele estudou, um pouquinho da vida pessoal dele, para que nós possamos conhecê-lo, para depois entrarmos na parte cultural, que é extensa, né? Nós temos muita coisa legal para levar para vocês. Obrigado, Gilson, pelo convite. É uma honra participar do Cultura em Foco. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, em 1951, numa rua chamada Rua Assunção, que tinha uma pedreira e tinha dois... É uma rua que é referência no Brasil, porque no início da rua tinha a Casa do Rui Barbosa, que quando criança frequentei, colhi muita fruta na Casa do Rui Barbosa. No fim da rua tinha um hospital psiquiátrico do Eiras, que como garoto também eu ia lá, gostava de conversar com os doentes internos, principalmente com pacientes portadores de esquizofrenia, que são extremamente inteligentes. Na rua também morava o Barbosa Lima, sobrinho, que foi o governador de Pernambuco, presidente do Instituto Açúcar e do Álcool, viveu 103 anos e escreveu até o dia que morreu. O Barbosa Lima, sobrinho, foi uma referência na cultura brasileira. Então, eu nasci nessa rua, até eu estudei num colégio que havia na Rua Bambina, chamado Colégio Resende, onde o meu avô prestava serviços, era motorista do ônibus escolar. Depois eu fui para um colégio Narro Machado, que era um colégio estadual do governo, chamado Amaro Cavalcante. Frequentei o curso vestibular Miguel Couto. Aí eu comecei... Quando eu frequentei o curso vestibular, eu sempre tive compulsão por livros. Eu tenho uma biblioteca que ela praticamente existe desde quando eu tenho 11 anos de idade. Eu tenho uma das bibliotecas particulares, talvez uma das maiores do Brasil, porque eu já tenho 62 anos compulsivamente colecionando livros, comprando e realmente ganhando também. Ganhando muitos livros, porque eu já escrevi, eu já tive colunas de crítica literária e ganhava de muitas editoras, né? Recebia muitos livros. Então, eu vim para Teresópolis em 72, dezembro de 72. Aqui eu cursei a Faculdade de Medicina de Teresópolis e exerci o ensino, por incrível que pareça, Gilson, de matemática e física. Eu fui professor de matemática e física do curso Soma Vestibulares, fui do Colégio da Campanha Nacional de Ensino Comunitário Leda Dalmaço, do curso Guerra Peixe, e de vários cursos de colégio. Quase todos os colégios e cursos que tu pode imaginar, eu fui professor em Teresópolis. E preparei muitos alunos para o curso de vestibular. Teve uma época que eu tinha autorização para lecionar 8 matérias. Poxa, 8 matérias? Eu cheguei a lecionar no Leda, no Guerra Peixe, no Soma, no estadual, no colégio estadual, em vários colégios, aí no curso noturno do São Paulo, no colégio do Carneiro, no SEM. Então, eu praticamente ensinei, nos colégios particulares da época que haviam, eu fui professor quase de todos. E o interessante é que muita gente não consegue imaginar que um médico consiga exercer o ensino da matemática e da física. Eu fui professor de matemática e física. Me casei em Teresópolis, a minha mulher é nascida aqui em Teresópolis, da família Portugal, Sandra Portugal Ferradeira. Os meus 4 filhos são teresopolitanos. Qual é o nome dos filhos? A minha filha mais velha, que está fazendo aniversário na data que eu estou fazendo a gravação desse programa. Ah, que legal. Hoje, dia 3 de junho. 3 de junho. A minha filha mais velha trabalha no IPLAN, no Instituto de Planejamento do Rio de Janeiro. Depois eu tenho uma filha chamada Carolina. Mas vamos dar um parabéns para ela, desejar muita saúde, muita paz, prosperidade, que esse dia, nós estamos no dia seguinte ao ar, mas que esse dia de hoje seja um dia muito abençoado, de muito sucesso e prosperidade para você.
Eu tenho a Carolina Ferradeira, que é do Ministério Público, trabalha no Ministério Público Estadual. Depois eu tenho a Clarissa, que é professora, e o meu filho mais novo é o Tiago, que é da Justiça Federal. Hoje ele trabalha no Tribunal Federal de Eunápolis, que é uma cidade próxima a Porto Seguro, mas que coordena toda aquela área na parte da Justiça Federal. Então eu tenho 4 filhos e tenho 4 netos também. 4 netos? Eu tenho 4 netos. Que beleza. O mais velho chama Enzo, mora com meu filho mais novo na Bahia. Depois eu tenho o Miguel, que está cursando, acho que agora está indo para o 2º grau, e que é um bom jogador de futebol. Impressionante que ele tem habilidade no futebol, está treinando aí em Clube do Rio. Que o avô não tinha. Não, eu joguei futebol de pelada da rua, né? Mas eu tive um time no Rio de Janeiro, quando garoto, eu coordenava um time chamado Babelac, que é da minha rua, Assunção, mas nunca fui bom de bola. Isso aí, Ele é? Ele é bom de bola, ele tem aptidão para jogar futebol. Legal. E depois eu tenho o Vinícius, que joga tênis e ping-pong, é ranqueado, ou seja, ele está no ranking da idade dele, é um bom jogador de tênis, um bom jogador de tênis de mesa também. E tem o mais novo, o Felipe, que estuda no Rio de Janeiro, estuda no Franco Brasileiro e mora no Rio de Janeiro, mora na Rua das Laranjeiras. Então eu tenho 4 filhos nascidos em Teresópolis e 4 netos. Dos meus netos, eu só tenho um nascido em Teresópolis, só o Miguel. O Vinícius é nascido no Rio de Janeiro, o Enzo é nascido em Friburgo e o Felipe é nascido no Rio de Janeiro também. Então eu tenho 4 filhos e 4 netos. Estou aqui desde 72 e... Estudou onde? Aqui, já falou, desculpa, já falou. Sou da 3ª turma da Faculdade de Medicina de Teresópolis. Você não havia falado, Ou seja, eu sou um dos primeiros alunos da faculdade. Quando eu fiz Faculdade de Medicina em Teresópolis, todo mundo se conhecia. A faculdade tinha, talvez, cada turma tinha 144 alunos, tinha 300 alunos, porque a primeira turma da Faculdade de Medicina era o pessoal que já tinha graduação em outras áreas de conhecimento, mas na área de saúde, bioquímica, farmácia, odontologia. Entendi. Então esse pessoal entrou sem vestibular. Entendi. Depois houve o vestibular e eu cursei a Faculdade de Medicina de 73 a 78, quer dizer, tenho 47 anos de formado em medicina. Exerci a medicina no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, um período, no Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Federal, Hospital da Lagoa. Lagoa Federal, Pedro II Estadual. Mas eu fundei praticamente, eu tenho essa sina comigo de fundar coisas interessantes. Quando eu fui trabalhar no Pedro II, o Pedro II funcionava ainda onde era a Fazenda Imperial de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E depois o governo Chagas Freitas criou um hospital na Zona Oeste, que foi o Pedro II, que tinha heliporto, era um hospital do primeiro mundo, que era para atender toda a população que ele transferiu do Rio de Janeiro, foi transferido desde o governo Lacerda para a Zona Oeste do Rio. Sim. Lá foi criada a Zona Industrial, Casa de Moeda, isso aqui. Então o hospital era referência realmente. Depois, infelizmente, por uma política equivocada de saúde, o hospital ficou sucateado, pegou fogo. Eu tive lá, muito tempo depois que eu estive internando um tio meu lá no Pedro II, e o hospital estava já em péssimas condições. É uma pena, porque o hospital em 78 foi inaugurado em 78. Então eu trabalhei nessa área, trabalhei na emergência do Pedro II, que era uma brabeira. Tu imagina atender a emergência da Zona Oeste do Rio, onde tu pega a Avenida Brasil, pega o pessoal das comunidades que tem todos os problemas da comunidade, sim, né? Sim. Quantas pessoas baleadas atendia, esfaqueadas, espancadas, e era um plantão. Eu tirava 2 plantões em seguida, tirava quarta-feira na Lagoa e saía da Lagoa e fazia quinta-feira no Pedro II. Era 48 horas, que era, hoje eu acho que é praticamente impossível alguém fazer isso, mas naquela época a necessidade fazia com que eu tivesse. Depois eu vim trabalhar em Teresópolis, onde eu implantei o serviço médico volante rural aqui no governo Pedro Jaara, que era um serviço que atendia as comunidades do interior que não tinham posto de saúde. Eu atendia, nessa Teresópolis, atendia Varginha, Prata do Zaredo, Canoas, Imbiú, Quebra-Frido, naquela região toda. Toda a periferia. Atendia também na Rio Bahia, também atendia os locais que não tinham
Posto de saúde. Posto de saúde e fazia serviço volante rural. Muitas vezes eu chegava com a viatura do serviço volante rural, peguei picada de cobra assim imediato, cheio picado por cobra, ter que transferir ele imediatamente para o hospital. Fiz muita coisa no interior do município, me envolvi muito com a população do interior, tanto que eu saí candidato em 82, pelo antigo MDB ainda. Uhum. A minha legenda não fez candidato, eu fui mais votado, mas não teve legenda, não teve a soma dos votos. Os votos para Não eleger. foi naquela Eleger época. quem teve mais votos. Para chegar à Câmara de Vereadores. Uhum. Participei como membro de vários conselhos do governo Celso Damasio, de 83 a 88. Grande prefeito, hein? Para mim, um dos melhores prefeitos, com todo respeito aos que passaram, né, aos que sucederam o Dr. Celso Damasio, mas no meu entendimento, sem querer cortar, Jorge, foi o prefeito que mais construiu na história de Teresópolis, que mais fez feitos que estão até hoje dentro da nossa cidade, como, por exemplo, a CBF. Sim, eu também concordo. Eu sou um dos poucos que esteve na inauguração da CBF. Ou seja, eu participei da inauguração da CBF. Outro dia eu postei isso aí nas redes, o convite da inauguração da CBF. Foi graças ao Celso Damasio que a CBF veio. A Casa de Cultura é da época do Celso Damasio. O Pedrão terminou... Aí foi o governo Pedro Zahara. Foi um pouco antes, mas foi inaugurado... Ele terminou. Ele terminou. O Celso terminou a obra. Mas eu tive da inauguração do Pedrão, mas você tem... Colégios. Cedal, Seron, e aí para adiante. Ontem, por acaso, eu tive com o Celso, não via o Celso há mais de 10 anos. Há muito tempo não via o Celso. É uma pessoa fantástica. Eu não via e conversei longamente com ele ontem, antes do programa. Então, aí eu comecei a militância política. Eu já tinha militância política na época do colégio, porque eu fui na União Metropolitana de Estudantes, quando eu era da Mário Convocante, aí tive uma participação na União Nacional dos Estudantes da UNE. Eu sempre participei ativamente da vida comunitária, eu sempre interagi com a população. Eu sempre tive esse dom, que é um negócio interessante, porque eu sou o primeiro e talvez o único membro da minha família que se envolveu com política. Política efetiva, política partidária, política de luta mesmo, porque todos os partidos quer dizer, o antigo MDB, que era um partido de oposição ao governo federal, que era o governo militar, e depois o próprio PDT, fundado pelo Leonel Brizola. Eu tive a honra de lançar a candidatura do governador Leonel Brizola a presidente da República em 94, no Vale do Angambaú, em São Paulo. Eu falei em nome da militância jovem do PDT. Na época, eu fui candidato a deputado estadual pelo PDT, em 94, e o Brizola foi candidato à presidência da República, infelizmente não chegou lá. Aí depois eu tive aqui 2 mandatos de vereador. Eu tive de 89 a 92, depois de 93 a 96. Sou autor da lei orgânica do município, que é a Constituição Estadual, quer dizer... Municipal? A Constituição Municipal, desculpa, a Constituição Municipal, quer dizer, é o que rege a vida do município. A lei, são as leis que são obrigatórias a serem cumpridas, né, e fiscalizadas pelos vereadores. Cumpridas pela população e fiscalizadas pelos vereadores executivos, né? Também. Sim, porque... praticamente eu criei o Fundo Municipal de Saúde, fui eu que aumentei a verba do Fundo Municipal de Saúde, criei a educação especial, criei várias, usei a lei orgânica para tombar o perfil da Serra dos Órgãos, para tombar vários prédios históricos. Depois eu fiz uma lei tombando a Taberna Alpina, que pouca gente sabe disso. Você que foi eu sou autor com Que legal. Junto com o vereador Sérgio Oeste, já falecido, eu e Sérgio Oeste, convocado pela dona Erna e o seu Bela. Eram os proprietários na época. Eram os proprietários na época, eles estavam com problema financeiro, porque eles iam perder a Taberna Alpina. Eu criei criei a lei com isso, o proprietário não teve mais interesse no imóvel, que ele queria transformar o imóvel numa revenda de automóveis, e o imóvel só pode ser usado para restaurante. Porque dentro da Taberna Alpina aconteceu fatos históricos importantes da cidade. Até hoje acontecem. Lógico. Até hoje. O Rotary foi fundado ali. Sim. O Elos. A Faculdade de Medicina foi criada dentro da Taberna Alpina. As primeiras reuniões foram ali. Então, quer dizer, foi tombado o sítio histórico dos fatos que aconteceram. Então, essa lei é importante. Muito importante. E está lá escrito, um fato curioso que eles não dão destaque a isso, mas também, eu não sei se seria tão importante, mas a lei tem o nome do prefeito da época. Quem era o prefeito da época?
Mas ele criou um decreto-lei. A minha lei tem força de lei. Era o Mário Tricano, ele criou um decreto-lei um pouco antes. Eu criei uma lei, porque a lei tem maior força do que o decreto. Na placa dele está o nome dele. Na minha, não sei por que não colocaram o nome. Eu sempre fiz oposição. Na época eu fazia oposição ao governo dele. Então, provavelmente, o pessoal da Tabernalpina, por interesses comerciais... Não... Ou até por uma imposição dele, quem sabe porque ele era perseguidor. Pois é, pode ter sido isso. Mas é um erro histórico que existe. Sim. Eu não sei se um dia vai ser corrigido, não sei. Hoje o atual gestor lá é o Elias. Né? É o Elias. Eu peguei o Elias ainda. Grande Elias, né? O Elias eu peguei como um garoto lá quando eu vim estudar medicina. E vou te contar um fato interessante. O Elias, mandar um abraço para o Elias. Elias, um grande abraço para você aí, para todos os colaboradores da Tabernalpina. O apelido dele é Chocolate, se não me lembro. A gente chamava estudantes de medicina. Não foi eu que tu falou. Não falei, não te entreguei, não. Desculpa, estou te entregando, mas acho que era isso. Eu não me lembro mais. O pessoal estudante chamava ele carinhosamente. Ele tinha um apelido, até pouco tempo eu chamava ele assim. Eu realmente acho que era isso. Mas eu vou te contar um fato interessante. Eu vim estudar medicina em Teresópolis, eu vim numa situação, o meu pai tinha falecido, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, numa fábrica de palhinha, palha móveis. Eu tinha que trabalhar, não havia condição. Meu pai era lanterneiro de profissão. O pessoal pensa que meu pai era um grande intelectual. Meu pai era lanterneiro. Lanterneiro é aquele cara que trabalha com... Sim. Mecânica, fazia a lanternagem do carro. E minha mãe tinha que ajudar ele, era costureira. E eu comecei a trabalhar com 11 anos, empalhando cadeira. Quando eu vim para Teresópolis, resolvi estudar medicina, eu não tinha condições financeiras. Eu tive que encarar uma barra pesada. Eu me lembro quando eu saí do Rio de Janeiro com uma mala enorme, carregando uma mala enorme, não tinha dinheiro para pegar um táxi até a rodoviária. E minha mãe colocou um cacho de banana nessa mala e me deu R$6. E eu vim com um cacho de banana e R$6. O cacho de banana era para me comer provavelmente durante a semana. Comia uma banana, tomava um copo d'água. E eu tive que me virar, tinha que arranjar emprego. Fui dar aula, dava aula desde acordava até anoitecer e frequentava as aulas da faculdade. Mas esses R$6 que eu tinha no bolso, um fato curioso. Um pai de uma aluna, que ela felizmente está viva, se virou e falou assim, vamos almoçar na Tabernalpina. O que tu imagina? Quando alguém fala que vamos almoçar na Tabernalpina, que ele vai pagar a conta, né? E eu estou com R$6 no bolso. Quando iniciou o almoço, ele falou assim, cada um paga a sua conta. E eu com R$6 no bolso... Pô, eu falei, o que eu posso... Hein? Aí eu peguei o cardápio da Tabernalpina. O único prato da Tabernalpina que era R$6, você não podia nem beber nada. Era o macarrão à bolonhesa, que é aquele macarrão com carne moída, né? Sim. E eu pedi aquilo. E o pessoal achou que eu gostava daquilo. Durante muito tempo na minha vida, o pessoal achava que eu gostava de macarrão à bolonhesa. Foi a necessidade que fez eu pedir aquele prato, porque era o dinheiro que eu tinha para pagar o prato. Quando discutiu o projeto dele na Câmara Municipal, que a Câmara encheu de tomar a Tabernalpina, eu também falei sobre isso na Tabernalpina. Esse prato devia ter meu nome. Em vez de ser macarrão à bolonhesa, devia botar macarrão à ferradeira. Porque foi o prato responsável pelo tombamento, que eu discuti, colocando na discussão do tombamento da Tabernalpina, e o prato que eu comi em 73, que era o dinheiro que eu tinha para comer. Depois eu fiquei duro. Gastei os R$6, paguei os R$6 e fiquei sem grana. Aí comecei a me virar dando aula, e dava muita aula mesmo. E graças a Deus deu tudo certo. Estou aí na luta e com disposição para enfrentar outras batalhas, que é fundamental. Na vida, muita gente passa por mim porque foi atendido por mim, ou seja, foi meu aluno há 50 anos atrás, ou foi atendido por mim há mais de 40 anos. Quais hospitais que você trabalhou aqui, Ferreira? Aqui, praticamente, quando eu vim para Teresópolis trabalhar no Centro Estadual de Saúde, eu não era vinculado a hospitais. Eu atendia hospitais, mas como médico autônomo, médico particular. Meu vínculo ao hospital foi no Rio de Janeiro. Foi no Pedro II, no Hospital da Lagoa. Não, no Rio de Janeiro. Também fiz estágio no Hospital da Aeronáutica, uma época, no Hospital de Base da Aeronáutica, no Galeão. No Galeão. Eu fiz lá um estágio, uma época, mas quer dizer, a minha vida profissional hospitalar foi mais no Rio de Janeiro do que propriamente em Teresópolis. Mas em Teresópolis é preciso que se saliente que eu fui responsável pela remoção de complexo. Eu trabalhei com remoção em Teresópolis de pacientes altamente graves, fazendo remoção às vezes para Itaperuna, para Adão Pereira Nunes, para Cabo Frio, para São Paulo, de pacientes que precisavam de cirurgias imediatas, cirurgias complexas que não é realizada na cidade. Trabalhei em eventos de Teresópolis, quase tudo que é evento que você pode imaginar, UFC, MMA,
motocross, futebol. Fui médico do Teresópolis Futebol Clube, esqueci de colocar. Fui médico muitos anos do Teresópolis Futebol Clube. Acompanhei o time. Teve um ano que eu acompanhei o time, 45 partidas fora do município, com possibilidade do time ser classificado para a primeira divisão do Carioca. A gente não foi classificado por circunstância que a gente não tinha uma estrutura, investimento. Eu ia falar o dinheiro. Se você tiver o dinheiro, você tem, né, uma possibilidade muito maior. Por exemplo, o Flamengo e o Vasco da Gama. O Flamengo tem o time milionário, o time mais caro do Brasil. O Vasco da Gama é um time humilde, não deve ser uma despesa, né, menor em termos de jogadores, mas é uma despesa bem menor do que a do Flamengo, com certeza. Eu acho que do Rio de Janeiro, né, o time do Vasco é o time que tem a menor despesa, né, do plantel dele aí, do time, né, dos Rio de Janeiro, dos 4 maiores do Rio de Janeiro, acho que é o Vasco. Aí você vê a dificuldade do Vasco. Você pega o Flamengo, depois tem o Fluminense, né, dentro da tabela. Flamengo líder, Fluminense em quinto, Botafogo, e o Vasco sempre brigando para continuar aí no grupo, né, da elite do futebol. Pois é, a gente enfrentou isso aqui na época falta de estrutura, de investimento de empresário, botar dinheiro. Futebol é muito caro. Futebol não é. Muito caro. Só quem está envolvido no futebol sabe que é muito, muito caro. É um esporte muito caro. Mas aí trabalhei em muitos eventos, em alta complexidade, em carnaval, e dava plantão aqui no carnaval. Eu chegava a tirar plantão. Eu chegava a tirar plantão com os 4 dias de carnaval. Eu entrava sexta-feira e só saía quarta-feira de manhã. Tirava plantão direto, encarava e era brabo, ou seja, carnaval tinha muita agressão, muita violência. Todos os clubes funcionavam no carnaval. Eu também tirei, eu desconfio, eu tenho 4 filhos, ninguém seguiu medicina, pelo tipo de atividade que eu tive de médico. A falta que você fez não, e também porque eles viam isso, pô. O cara, pô, sai de casa de manhã, só volta à noite, às vezes nem volta. Aí ninguém fez medicina, ninguém fez medicina. Mas fiz aqui tudo que tu pode imaginar, e as pessoas devem se lembrar disso. Eu estava sempre presente nesses eventos em que o Ministério Público exige a presença de uma equipe médica, né? Eu sempre fui responsável, coordenei isso com muita gente. E tenho muita saudade, porque eu acho que quando a gente faz as coisas que a gente gosta e a gente faz com interesse, né? Por amor. É verdade, é um sentimento, é muito mais gratificante que tu recebia um muito obrigado numa paciente que tu recuperou, que tu salvou, do que às vezes uma gratificação em termos numerário, em termos de dinheiro. Né? Obrigado, doutor, é um negócio que ecoa por médico muito. É um negócio muito gratificante. Só quem atuou, né, realmente na linha de frente da medicina, que atuou na batalha contra a morte, naquele... que salvou vidas. Que sabe como é gratificante isso. Eu me lembro de pacientes, porque eu atendi no Hospital da Lagoa, na emergência do Hospital da Lagoa, que encontrei 30 anos depois, ou 20 anos depois, e que você se lembra de mim. Uma vez vou te contar um fato que aconteceu. No Pedro II, uma vez, em 78, quando o hospital foi inaugurado, o hospital funcionava, como eu falei, na Fazenda Imperial. Em 78, o governador Chagas Freitas inaugurou o Hospital Novo. Eu fui da primeira equipe de quinta-feira. Eu estava de plantão uma quinta-feira, o chefe da enfermagem infartou. E a gente não tinha CTI, o hospital estava sendo inaugurado e ele precisava ser removido para CTI. E eu tive que remover esse paciente para o IASERJ. E tinha que fazer a remoção muito rápida, porque era um paciente em estado grave. Em 20 minutos a gente conseguiu chegar no IASERJ, mas ele parou no meio do caminho e teve uma parada cardíaca. E eu fui pegar o Ambu era um massageador cardíaco que você tinha que fazer... Eu sei qual é. Você tem uma bola de jogo americano, futebol americano. Aí você tinha que... Só tem que o Ambu estava furado, entendeu? E aí eu tive que fazer uma respiração boca a boca até ele chegar. Aí passou-se o tempo, um dia eu fui no Banerj de Santa Cruz e recebi meu salário como médico lá do Pedro II. Eu estou na fila do Banerj para receber meu salário, o cara alguma pessoa me bateu nas minhas costas. Aí eu falei, sim, pois não. Aí ele falou, o senhor está lembrado de mim? Eu falei assim, não estou lembrado não, já tinha passado anos. Não estou lembrado. Eu sou aquele enfermeiro que o senhor levou, removeu para o IASERJ, não sei o que ele está. E eu quero lhe agradecer muito por ter salvado minha vida, porque realmente, se ele tivesse com uma pessoa menos experiente, ele teria ido embora. Então, isso é muito gratificante para um médico. Isso aí é não tem preço. Não tem preço. Isso aí não tem. Não tem. Gente, esse é o meu amigo, professor e médico, Dr. Jorge Ferradeira. Nosso programa é muito dinâmico, é muito rápido. Eu falei isso com o Dr. Jorge Ferradeira, nosso mestre. E nós já estamos chegando no final desse programa de hoje. Então,
nós vamos estar encerrando, né, com a participação do Dr. Jorge Ferradeira neste programa. Vamos dar continuidade no segundo programa, vamos chamar de segundo capítulo da história e da cultura do Dr. Jorge Ferradeira. Preste atenção. Primeiro bloco nós falamos sobre a vida dele. Agora, no segundo programa, estaremos falando sobre toda a parte cultural de quem foi e de quem é doutor e professor Jorge Ferradeira. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho de nos receber aí na sua casa, abrindo suas portas para podermos levar um pouco de cultura, um pouco de arte, um pouco de alegria para todos vocês. Fiquem conosco, é aqui a gravação do nosso podcast Cultura em Foco, Centro Cultural Feso ProArte, no bairro do Alto, em Teresópolis. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gilson. Realmente é legal participar do programa. E cultura, a gente tem que divulgar cultura, o Brasil precisa de cultura e de educação. O dia que os gestores federais, estaduais e municipais tiverem isso como meta, o Brasil vai melhorar muito. Muito, com certeza. Já sabem, próximo programa, semana que vem, programa inédito, com meu amigo, professor e médico, Dr. Jorge Ferradeira. Fiquem agora com a nossa agenda cultural. Obrigado e fiquem todos com Deus. Um beijo.